Bem-vindo ao Guia do Usuário do Grandstream GWN7806P Pro, um suíte gerenciável Layer 2++, desenvolvido para pequenas e médias empresas que demandam redes escaláveis, seguras e de alto desempenho, com gerenciamento simplificado. Ele oferece conectividade de alta velocidade com 48 portas Gigabit Ethernet e 6 portas SFP Uplink, atingindo uma capacidade de comutação de 216 gigabits por segundo. A segurança abrangente inclui suporte a VLAN, QoS e funções robustas como inspeção ARP, proteção de origem IP e prevenção de DOS. Além disso, o GWN7806P conta com PoE++ inteligente, fornecendo energia para até 48 portas PoE, PoE+, ou PoE++, com até 60 watts por porta e uma potência total de 800 watts. No capítulo de instalação e conteúdo da embalagem, abordamos tudo o que você precisa saber para começar a usar seu GWN7806P. A embalagem inclui o switch GWN7806P, cabo AC, kits de montagem em REC, parafusos, cabo terra, pés de borracha, uma trava anti-tropeço para o cabo de energia e guias de início rápido. Para manter o dispositivo resfriado, especialmente sob alta potência PA, o GWN7806P possui um sistema de ventilação dedicado com 4 ventiladores. A instalação é flexível. Para uso em mesa, basta colar os pés de borracha nas ranhuras correspondentes na parte inferior e posicionar o switch em uma superfície estável. Para a instalação em REC de 19 polegadas, fixe os acessórios de montagem em L nas laterais do switch e prenda-o ao REC com parafusos. Não se esqueça de conectar o cabo de energia e realizar o aterramento, removendo o parafuso terra na parte traseira, conectando o cabo e apertando-o firmemente. Nesta seção, detalhamos os indicadores LED e as opções de acesso inicial. O LED do sistema indica o status operacional: azul sólido para uso normal, verde piscando para atualização e vermelho sólido ou piscando em caso de falha na atualização ou restauração de fábrica. O LED da porta para dados mostra verde sólido quando conectado sem atividade, verde piscando durante a transferência de dados e amarelo/verde alternado em caso de falha na porta Ethernet. Já o LED da porta para PoE exibe amarelo sólido quando conectado e PoE ativo sem atividade e amarelo piscando durante a transferência de dados com PoE ativo. Para acesso inicial, se não houver DHCP, utilize o IP padrão 192.168.0.254 e acesse a interface web via HTTPS. O usuário padrão é admin. O acesso via console com baud rate de 115200 ou SSH pela porta 22 utiliza o nome de usuário admin e a senha aleatória impressa no adesivo do switch. Em configurações básicas de porta, você aprenderá a otimizar a operação de suas portas. Para acessar, navegue na interface web até Comutação e Configurações básicas de porta. Clique no ícone Editar para configurar uma porta específica. Você poderá definir a velocidade e o modo duplex: alto, 10, 100 ou 1000 Mbps para portas Gigabit Ethernet e 100, 1000 Mbps ou 10 Gbps para portas SF+, com modos Full ou Half Duplex. Otimize o desempenho ajustando o Jumbo Frame, com padrão de 9.216 e máximo de 12.288 bytes, e ativando ou desativando o controle de fluxo, que vem desabilitado por padrão. Para agilizar a configuração, você pode criar grupos de portas, aplicando configurações em lote, como VLANs, a portas físicas e lags. Por fim, o recurso de recuperação automática de porta restaura portas desativadas por detecção de loop, violação de segurança ou outras falhas, após um tempo de atraso configurável. A agregação de links, lag e o LACP são essenciais para otimizar sua rede. O lag agrupa portas físicas, criando um único caminho de dados de alta largura de banda, o que implementa compartilhamento de carga e aumenta significativamente a confiabilidade da conexão. Você pode selecionar o modo de balanceamento de carga, escolhendo entre o baseado em endereço MAC ou em endereço IP/MAC.
Quanto ao tipo de agregação, opte por estático, que não negocia com a porta remota, ou LACP, o Link Aggregation Control Protocol, que oferece maior confiabilidade através da negociação. Nas configurações da porta lag, é possível definir a descrição, habilitar ou desabilitar a porta lag, ajustar a velocidade, como alto, 10, 100 ou 1000 megabits per second, e configurar o controle de fluxo. Para a LACP, configure a prioridade do sistema, que tem um padrão de 32.768, e o tempo limite para recebimento de pacotes LACP, com opções curto, de 3 segundos, ou longo, de 90 segundos. A tabela de endereços MAC é fundamental para o encaminhamento eficiente de pacotes. Ela registra a correspondência entre endereços MAC, interfaces e VLANs. Os endereços dinâmicos são aprendidos automaticamente pelo switch, e seu tempo de envelhecimento padrão é de 300 segundos, após o qual são removidos se não houver atividade. Para dispositivos críticos, você pode configurar endereços MAC estáticos, atribuindo manualmente um endereço MAC unicast a uma porta e VLAN específicas. Essas entradas não envelhecem e persistem após a reinicialização. Para a segurança, os endereços Black Hole permitem bloquear o tráfego de endereços MAC específicos, descartando pacotes de fontes não confiáveis ou inseguras. Por fim, os endereços de segurança de porta são endereços MAC seguros, que podem ser dinâmicos, estáticos ou sticky MAC, aprendidos quando a função de segurança de porta está ativada. A configuração de VLANs é crucial para segmentar sua rede. Você pode realizar a criação de VLANs com IDs que variam de 2 a 4094, lembrando que as VLANs 0, 1 e 4095 são reservadas pelo sistema. É possível criar VLANs individualmente ou por intervalo. Em seguida, defina o tipo de link da porta: Access para dispositivos finais, Trunk para interconexão de switches e roteadores, Hybrid ou King Key, que permite o double tagging. O PVID, ou ID da VLAN padrão, é atribuído a quadros não tagueados. Utilize a opção Tag Only em portas Trunk ou Hybrid para desabilitar o comportamento de VLAN nativa. Defina os membros da VLAN, especificando quais VLANs são tagged, ou seja, tagueadas para portas trunk, e untagged, ou não tagueadas para portas access, em cada porta ou lag. Para maior segurança, a filtragem de entrada pode ser habilitada na interface, disponível apenas para portas hybrid, prevenindo tráfego suspeito. A VLAN de voz é um recurso inteligente para a otimização da sua comunicação. Ela dedica uma VLAN para o tráfego de voz, como telefones IP, garantindo prioridade, baixa latência e alta qualidade de áudio. Na configuração da VLAN de voz, selecione uma VLAN, diferente da VLAN 1, e defina a prioridade COS/802.1p, de 0 a 7, para o tráfego de voz. Para a automação, o Identificador Único Organizacional, ou OI, que são os primeiros 24 bits do endereço MAC, pode ser utilizado para atribuir automaticamente dispositivos de voz à VLAN de voz. A atribuição de VLAN por MAC permite que o switch atribua VLANs com base no endereço MAC de origem do tráfego recebido, sendo eficaz apenas para portas hybrid. Similarmente, a atribuição de VLAN por protocolo possibilita a divisão de VLANs com base no tipo de protocolo, como IP ou ARP, e no formato de encapsulamento do quadro de dados, também eficaz apenas para portas hybrid. O protocolo Spanning Tree, em suas variantes STP, RSTP e MSTP, é vital para a estabilidade da sua rede. A principal função do STP é prevenir loops de rede, detectando links redundantes e bloqueando caminhos desnecessários para evitar tempestades de broadcast. Você pode selecionar entre diversos modos de operação: STP como padrão, RSTP para convergência rápida, MSTP para múltiplas instâncias para VLANs ou PVSTP e RPVSTP como uma árvore por VLAN.
A prioridade da bridge, com padrão 32.768, define o switch raiz, enquanto o custo do caminho determina a preferência de um link, onde um custo menor indica um caminho preferido. Para reforçar a segurança e a estabilidade da topologia, as proteções de porta incluem o BPDU Guard, que desativa a porta se receber BPDUs inesperados, e o Root Protection, que impede que portas designadas se tornem portas raiz. Para redes maiores, as instâncias MST permitem mapear o tráfego de... As interfaces IP de VLAN, ou L3, são interfaces virtuais essenciais para permitir a comunicação e o roteamento entre diferentes VLANs no switch. Na configuração DHCP, você pode optar por obter o endereço IP da interface VLAN automaticamente de um servidor DHCP, definindo a prioridade do gateway de 2 a 255. Alternativamente, a configuração estática permite definir manualmente o endereço IPv4 ou IPv6, a máscara de subrede e o MTU, ou unidade máxima de transmissão. É importante notar que, ao configurar um endereço IP para a VLAN de gerenciamento, o sistema sincroniza essa configuração com a interface IP L3 correspondente, garantindo consistência. Para redes IPv6, os anúncios de roteador IPv6, ou RAs, podem ser configurados para cada VLAN, gerenciando as configurações de rede, como o gateway padrão e prefixos. Neste capítulo, abordamos DHCP, ARP e Descoinhos, ferramentas cruciais para a gestão de IPs. Você pode habilitar o servidor DHCP para que o switch aloque endereços IP automaticamente aos hosts dentro de uma VLAN específica, definindo um pool de endereços. O agente de retransmissão DHCP permite que o switch retransmita mensagens DHCP entre clientes e servidores localizados em subredes ou VLANs diferentes. Para IPv4, a tabela ARP permite visualizar e gerenciar mapeamentos dinâmicos e estáticos de IP para MAC, com um tempo de envelhecimento padrão de 1.200 segundos. É possível configurar entradas ARP estáticas para mapeamentos IP-MAC permanente, aumentando a segurança e estabilidade da comunicação com dispositivos críticos. Por fim, para IPv6, o protocolo de descoberta de vizinhos, ou NDP, substitui o ARP e é utilizado para a resolução de endereços, detecção de vizinhos e descoberta de roteadores. Em DMS e Multicast, exploramos como o GWN7806P otimiza a comunicação. Nas configurações globais de DNS, o switch atua como o cliente DNS, resolvendo nomes de domínio para endereços IP através de servidores DNS configurados, sendo o pool.ntp.org o padrão. Para melhorar o desempenho, o mapeamento estático de domínio permite adicionar até 32 entradas estáticas de mapeamento de nome de domínio para endereço IP, priorizando a resolução. O IGMP Snooping otimiza o tráfego IPv4 multicast, permitindo que o switch encaminhe dados apenas para as portas que solicitaram a transmissão, evitando inundações de tráfego desnecessário. Nas configurações globais IGMP, defina a ação para pacotes multicast desconhecidos, podendo ser descartar, inundar ou encaminhar para a porta router, e escolha o modo de encaminhamento, baseado em MAC ou IP. Você também pode adicionar endereços multicast estáticos para IPv4, com base na VLAN e portas-membro, além de visualizar as entradas dinâmicas. Continuando nossa exploração de multicast e roteamento, o MLD Snooping é o protocolo Multicast Layer 2 para IPv6, funcionalmente similar ao IGMP Snooping, gerenciando e controlando o encaminhamento de dados multicast IPv6. Nas configurações globais MLD, você pode habilitar o MLD Snooping globalmente e definir o tratamento para pacotes multicast desconhecidos, descartar, inundar ou encaminhar para a porta router. A tabela de roteamento exibe as rotas IPv4 e IPv6 que o switch utiliza para encaminhar pacotes entre redes ou VLANs, permitindo que ele funcione como um dispositivo Layer 3.
O modo de encaminhamento manual é recomendado quando o número de hosts em interfaces VLAN excede 64, desativando o aprendizado automático de ARP e de vizinhos. Por fim, as rotas estáticas são aquelas configuradas manualmente pelo administrador para definir o caminho ideal, seja um próximo salto ou uma interface de saída para um destino específico. Em PoE e qualidade de serviço, exploramos como você pode gerenciar a alimentação e a priorização do tráfego. As informações globais de PoE exibem dados sobre a fonte de alimentação PoE, incluindo a potência total, que é de 800 watts para o GWN7806P, e a potência restante disponível. Na configuração de porta PoE, você pode configurar individualmente o padrão de alimentação, como 802.3 AF, AT ou BT, o modo de energia, o limite de energia e a prioridade de alimentação para cada porta PoE. Para garantir o desempenho de aplicações críticas, a prioridade de porta, ou QoS, permite definir o modo de confiança para a prioridade de pacotes, escolhendo entre COS, DSCP, COS, DSCP ou IP Precedence em cada porta ou leg. O mapeamento de prioridade converte a prioridade QoS do pacote para a prioridade interna do dispositivo, garantindo um nível de serviço diferenciado. Por fim, o agendamento de fila define a ordem de processamento dos pacotes em situações de congestionamento, utilizando políticas como SP para prioridade estrita ou WRR para Round Robin ponderado. Concluímos com segurança e manutenção do sistema, garantindo a proteção e a operacionalidade contínua do seu switch. O controle de tempestades limita o tráfego de broadcast e multicast desconhecido, enquanto a segurança de porta restringe o número de endereços MAC apreendidos por interface. As listas de controle de acesso, ou ACLs, filtram pacotes com base em regras de IP, MAC ou porta, permitindo, descartando, desativando a porta ou redirecionando o tráfego. A proteção de endereço IP/MAC inclui o DHCP Snooping, que protege contra servidores DHCP não autorizados, e o IP Source Guard, que filtra pacotes com base em mapeamentos IP/MAC confiáveis. Para a manutenção, as funções de atualização e backup permitem atualizar o firmware via upload local em formato bin ou por rede, utilizando THTP, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS. Você também pode usar backup e restauração para salvar configurações ou retornar aos padrões de fábrica. Por fim, as ferramentas de diagnóstico rápido, como Ping, Traceroute, teste de cobre e o recurso de depuração com um clique, ajudam a coletar logs e informações de suporte de forma ágil. Loja Mundi. Tecnologia sem limites para você. Acesse lojamundi.com.br e confira.